Na quarta e última parte desse nosso resumo da disciplina Sistemas de Aviação Civil, do segundo caderno do Preparatório para Comissários de Voo Braga Academy, nós vamos falar sobre as ações do Comando da Aeronáutica na aviação civil. A primeira coisa para a gente falar é que o Comando da Aeronáutica é o principal representante ou o principal componente do poder aeroespacial. O que é poder aeroespacial? O poder aeroespacial ele é parte de um conceito chamado poder nacional. Poder nacional é tudo aquilo que um país tem dentro das suas fronteiras para, em caso de necessidade, arregimentar para poder manter a sua soberania. Ou seja, o que o país tem para fazer uma guerra? Isso é o seu poder nacional. Esse poder nacional se divide em três poderes. O poder terrestre, que é composto pelo Exército Brasileiro e por todas aquelas viaturas, ônibus, inclusive o seu carro pode ser solicitado para compor o esforço de guerra. O poder naval é a Marinha do Brasil e mais todas as embarcações disponíveis em território nacional, que podem ser muito bem acampadas pela Marinha e utilizadas no esforço de guerra. E o poder aeroespacial, que é a Força Aérea Brasileira, mais a aviação civil, os tripulantes, o piloto pode ser chamado para o esforço de guerra, para pilotar o avião com missão de guerra. O comissário de voo pode virar enfermeiro em hospital de campanha. É assim que funciona o poder nacional. Isso não é diferente nos outros países do mundo e a gente segue essa tendência de ter o poder nacional baseado nos poderes terrestre, poder aquático, o poder naval e o poder aeroespacial. O que você precisa saber disso é que o Comando da Aeronáutica é o principal componente do poder aeroespacial. Bom, em continuidade a isso, vamos ver aí as atuações do Comando da Aeronáutica. A primeira área de atuação ali é a Força Aérea Brasileira, que é o componente militar do comando. As armas, os aviões de guerra, as armas, os militares, os quartéis, todos eles estão ali no que a gente chama de Força Aérea. O Comando da Aeronáutica também presta serviço para a aviação civil, através do controle do tráfego aéreo, da fiscalização e emissão de certificado médico aeronáutico, de busca e salvamento, da investigação de acidente e mais uma série de outras coisas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Também fiscaliza e auxilia na construção da infraestrutura aeronáutica, da infraestrutura aeroportuária, apoio de auxílios à navegação, fiscalização de construções e obras de cunho aeronáutico, tudo isso também faz parte das funções do Comando da Aeronáutica. E por fim, cuida do complexo científico e tecnológico através do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que forma engenheiros para a área, da homologação de peças e de um órgão extremamente importante que a gente vai falar daqui a pouco, que é o DCTA, que fica lá em São José dos Campos e abarca todo esse complexo científico e tecnológico do Comando da Aeronáutica, voltado também para a aviação civil. Bom, em relação à atuação do Comando da Aeronáutica para a aviação civil, vamos olhar aqui esse organograma que você está vendo aqui do Comando da Aeronáutica, e lá na aula eu explico exatamente o que é cada caixinha dessa e cada função. Aqui eu vou dar fazer uma análise rápida sobre cada eixo desse, cada raiz dessa aqui, para que você possa entender onde o Comando da Aeronáutica tem a interface com a aviação civil. Primeira coisa, o que está em verde é a subordinação atual, é do jeito que a aeronáutica está hoje, ou deveria estar, porque cabe aqui uma ressalva: o Comando da Aeronáutica está passando por uma grande reestruturação e algumas das coisas que eu falei na aula, eu deixei isso claro lá, elas necessariamente não estão mais do jeito que estão explicadas. Mas como a banca da ANAC, o conteúdo programático, ele está congelado no passado, é aquilo que vai ser cobrado de você ainda. Então, não ache estranho se você procurar mais por uma base aérea, por exemplo, ela não existir mais. É assim mesmo que a aeronáutica está se reestruturando. O processo de reestruturação está ocorrendo nesse momento, então o que está sendo explicado aqui é parte do que era e parte daquilo que você vai precisar para fazer a sua banca da ANAC, ok? Bom, nessa primeira linha você vê destacado o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão responsável por toda a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos em território nacional. O CENIPA exerce as suas funções através de 7 órgãos regionais, os SERIPA, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
nós vamos falar sobre o CENIPA, sobre o CERIPA e sobre o sistema que ele compõe, que é o CIPA-R, nas aulas de segurança de voo. Esse é assunto para outra disciplina do curso, mas o CENIPA está ali para que você saiba que ele é parte integrante do sistema de aviação civil e é um órgão da aeronáutica que presta serviço para a aviação civil. Lá numa das extremidades nós temos o CONGAR, Comando Geral do Ar ou Comando Geral de Operações Aéreas, né? É o outro órgão que está nesse processo de transformação. O CONGAR exercia suas funções em todo o território nacional também através de 7 órgãos regionais. Os COMAR, Comando Aéreo Regional. Cada COMAR desse fica em uma zona aérea. Nas aulas lá nós explicamos o que é zona aérea. A zona aérea é uma divisão que o Comando da Aeronáutica fez de 7 regiões do Brasil para que pudesse melhor fazer a administração de cada região dessa. Cada região recebeu o nome de zona aérea. E cada zona aérea recebeu um COMAR, um Comando Aéreo Regional, que era justamente o chefe dessa região. Os 7 COMAR estão nas cidades sedes pela ordem, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. COMAR 1 em Belém, COMAR 2 em Recife, COMAR 3 no Rio e aí por diante até o COMAR 7 em Manaus. Como é que você vai memorizar isso? Nas aulas eu ensinei um recurso mnemônico que é pegar a primeira sílaba de cada cidade dessa e criar uma palavra enorme, mas que ajuda. É o Bereri Sapo Brahma. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Bereri Sapo Brahma, e você não vai esquecer mais as 7 cidades sedes do COMAR, do CERIPA e das zonas aéreas. Ao lado do CONGAR nós temos o CONGAP, o Comando Geral de Apoio, que tem um órgão importante que é a DIRENG, Diretoria de Engenharia, que fiscaliza as construções da área aeroportuária, autoriza ou não as construções de aeroportos e aeródromos. Ao lado do CONGAP nós temos o CONGEP, o Comando Geral de Pessoal, que tem sobre a sua obediência a DIRSA, Diretoria de Saúde. A Diretoria de Saúde tem 2 órgãos importantíssimos para a aviação civil. Os hospitais de aeronáutica, que são os locais onde os aeronautas, de uma maneira geral, vão para tirar o seu certificado médico aeronáutico. Eu sei da existência de clínicas conveniadas, mas os hospitais de aeronáutica prioritariamente faziam esse serviço, primordialmente faziam esse serviço. E o CEMAL, Centro de Medicina Aeroespacial, que é o órgão da Diretoria de Saúde que estabelece os parâmetros a serem investigados nos exames para concessão do CMA. Então, o CEMAL e os hospitais de aeronáutica são importantes nessa estrutura da questão da saúde do aeronauta. Ao lado, nós temos o DCTA, Departamento de Controle e Tecnologia Aeroespacial. O DCTA é importante porque ele é o órgão central daquele complexo científico e tecnológico do Comando da Aeronáutica. O DCTA tem, por exemplo, o ITA na sua estrutura, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que forma engenheiros para o setor. Possui mais uma série de outros órgãos, todos voltados à tecnologia, pesquisa na área de aviação, e a Embraer, quando era uma empresa pública, ela fazia parte desse complexo. Ainda hoje, fisicamente, a Embraer está junto do CTA, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Ao lado, nós temos o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DCEA é órgão central de um sistema chamado CICEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que foi explicado nas aulas. Você pode ver no e-book da gente. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se para que você possa assistir a aula na íntegra. O DCEA exerce funções de controle de tráfego aéreo, meteorologia aeronáutica, cartas e mapas, auxílios à navegação, informações aeronáuticas. O DCEA faz isso para a aviação como um todo, inclusive para a aviação civil. E faz isso através de 4 órgãos regionais. Diferente dos outros comandos, o DCEA não dividiu o país em 7, dividiu apenas em 4. E esses 4 órgãos regionais são o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo. O SINDACTA 1 fica em Brasília, o SINDACTA 2 em Curitiba, o SINDACTA 3 no Recife e o SINDACTA 4 em Manaus. Se você usar o mesmo recurso mnemônico que a gente usou para formar o Bereri Sapo Brahma, para saber do COMAR, para o SINDACTA fica Bracurema.
pode até ser feio, mas é bastante funcional. Brasília, Curitiba, Recife, Manaus, Bracurema, você não esquece mais os 4 Sindacta do DECEA, órgãos regionais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Além disso, o DECEA tem o ICA, o Instituto de Cartografia Aeronáutica, que é responsável pela emissão dos mapas e cartas, o GEIV, que é uma unidade com aviões laboratórios que checam os equipamentos eletrônicos, os radares, em todo o território nacional, e o ICEA, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, que é especializado em aperfeiçoamento profissional do pessoal do próprio DECEA. Ao lado do DECEA, está em vermelho, porque hoje não existe mais, conforme eu falei há pouco, o DAC, Departamento de Aviação Civil. O DAC foi tirado daí e ele se tornou a ANAC, mas quando estava no comando da Aeronáutica, o DAC também se estendia por todo o território nacional através de 7 órgãos regionais. Eram os SERAC, Serviço Regional de Aviação Civil. Eram 7 SERAC, um em cada cidade sede das zonas aéreas. SERAC 1 em Belém e por aí vai. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, e o SERAC 7 ficava na cidade de Manaus. Além dos SERAC, que cuidavam da região, o DAC possuía em cada aeroporto importante da sua região uma seção de aviação civil, a chamada SAC, que nem está aí no nosso desenho, mas cabe aqui ressaltá-la. SAC, Seção de Aviação Civil, era o órgão local instalado no aeroporto para dar atendimento ao usuário do sistema de aviação civil que precisava entrar de alguma forma em contato com o SERAC ou com o DAC. Além disso, o SERAC tinha um órgão extremamente importante chamado CERNAI, objeto de muitas questões de banca, que era a Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. A CERNAI, com esse nome gigantesco, ela cuidava da relação entre o tráfego aéreo, as empresas brasileiras e as empresas estrangeiras que queriam fazer o tráfego aéreo internacional. Então, se uma empresa nacional queria voar para o exterior, tinha que pedir através do CERNAI. E se uma empresa estrangeira queria voar para o Brasil, fazia essa solicitação também através da CERNAI, Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Bom, dessa maneira rápida, dessa maneira fluida, nós vimos todo o organograma simplificado. Cabe ressaltar que você está vendo aí apenas uma simplificação do que é atualmente o Comando da Aeronáutica. Nós vimos o organograma simplificado do Comando da Aeronáutica e fechamos assim um resumo da disciplina Sistemas de Aviação Civil do Preparatório para Comissários de Voo do Braga Academy. Espero que você faça um bom proveito desse resumo, que obtenha sucesso na sua banca da ANAC. E se você quer se aprofundar em todos esses assuntos que foram tratados aqui no resumo, clica aqui embaixo e se inscreva no Braga Academy. E se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os seus amigos que estão nessa luta com você de estudo para a banca da ANAC, de curso de comissário de voo. Ajude seu amigo, compartilhe com ele esse vídeo.